A morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele completa hoje 2 meses. O pai da namorada de Rafael, Paulo Cupertino Matias, é apontado como assassino e continua foragido. A casa de Isabela Tibiterani foi pintada para apagar as pichações feitas depois do crime. Na oficina mecânica, ao lado, ainda estão palavras como assassino e justiça. O dono é Paulo Cupertino Matias, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele. No dia 9 de junho, Rafael e os pais, João e Miriam, foram até a casa de Isabela. Segundo a polícia, eles foram surpreendidos pelo pai de Isabela, que estava armado. Isabela disse à polícia que Paulo Cupertino não aceitava o namoro. Hoje, Isabela divulgou uma mensagem lembrando os 2 meses do crime sem resposta. Foge do nosso entendimento o porquê de não ser dada a devida importância para um caso de tamanha comoção, que envolve tantas famílias e que gerou tanto sofrimento. Isabela pediu uma ação mais eficaz da Justiça para trazer respostas e resolução. E concluiu que os dias têm sido incertos e que sente dor inexplicável. A polícia diz que investigou todos os locais onde Paulo Cupertino poderia estar escondido. Como há a possibilidade do pai de Isabela ter fugido para fora do país, policiais pediram a inclusão do nome dele na lista dos criminosos mais procurados do mundo, a Interpol. Por telefone, Camila, irmã de Rafael, disse que tem confiança que mais cedo ou mais tarde, Paulo Cupertino será preso. Sei que em algum momento isso vai acontecer, eu confio sim que vai acontecer. E aí, obviamente, a gente tem agora ficado um pouco mais em cima para saber como é que tem sido a investigação. Como é que tá você? Obviamente que falar que eu tô bem, né? Bem, o que seria bem, né? Não tô perfeitamente bem. Só que já tô bem melhor do que estava no começo, já tô caminhando para estar bem. Um estudante de 18 anos morreu atingido por uma bala perdida quando ia para a escola na Tijuca, na zona norte do Rio. Então a gente vai lá para o Rio de Janeiro para falar com o repórter Pedro Figueiredo, que está acompanhando essa história. Pedro, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Gabriel Pereira Alves estava num ponto de ônibus logo ali atrás, esperando para ir para o colégio, quando foi atingido por um tiro no peito. Ele era morador da favela do Borel, aqui na Tijuca, zona norte do Rio. Gabriel chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas já chegou morto. Moradores do Borel decidiram fazer um protesto e até esse momento o protesto acabou de terminar, mas a pista ainda não foi liberada, apenas a pista no sentido centro do Rio. Nesse outro sentido aqui, no sentido alto da Boa Vista, os moradores já saíram com a chegada de representantes da OAB, mas a Polícia Militar ainda não liberou o trânsito. No começo da manhã, a PM usou bomba de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, mas depois o protesto recomeçou. Os moradores reclamam de violações por parte da polícia. Já a Polícia Militar disse que uma base da UPP Borel foi atacada, mas que os policiais não revidaram. O pai de Gabriel esteve por aqui, mas não quis gravar a entrevista. Sandra. Pedro Figueiredo, muito obrigada pelas suas informações. Um carro caiu da garagem de um prédio em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. As câmeras de segurança registraram o momento da queda. A motorista, de 72 anos, tentava sair da garagem quando perdeu o controle da direção. O carro despencou de uma altura de 3 andares. A motorista foi socorrida, levada para o hospital e está internada na UTI. A polícia investiga as causas do acidente. Impressionante essa imagem, né? No Rio de Janeiro, 2 pessoas morreram na queda de uma viga usada na obra de um viaduto. O estrondo foi ouvido de longe. Corri para ver o que foi. Já estava a viga no chão. O caminhão que transportava um container bateu na viga de concreto de 55 toneladas ontem à noite. O motorista tentou sair, deu ré e a estrutura acabou desabando sobre a cabine. O motorista e um ajudante morreram na hora. Adeir dos Anjos, de 62 anos, era conhecido pela experiência. Eu nunca se envolveu no acidente. A gente chegou aqui nesse retorno aqui por baixo da Avenida Brasil, que a gente já faz há muitos anos, que a carreta passa normalmente ali. Só que agora instalaram essas vigas aí, que há pouco tempo,
muito mais baixo, a altura muito mais baixa que o viaduto normal. A prefeitura determina uma altura mínima de 4,50 metros para viadutos como esse, em pistas de acesso às vias expressas. E diz que o caminhão ultrapassou esse limite. O repórter Eric Rianelli mediu a altura do caminhão. Aqui a base tem 1,40 m e o container tem 2,90 m. Isso dá 4,30 m. O tráfego de caminhões aqui costuma ser intenso. A prefeitura informou que há sinalização aqui no local do acidente, mas nós só achamos placas que indicam obras. Faltou a mais importante, a que informava a altura da viga. Depois da retirada da viga, o container foi levado por outro caminhão, que passou com folga debaixo do antigo viaduto. Na imagem dá para ver que o vão da antiga construção é mais alto do que o da nova estrutura erguida ao lado. Cadê a sinalização? Ao longo da via, no viaduto, não tem sinalização. A polícia de Goiás prendeu hoje uma quadrilha suspeita de tráfico internacional de drogas. A gente conversa com o Fábio Castro, que está acompanhando esse caso. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. 6 pessoas foram presas em São Paulo, no Pará e aqui em Goiás. E entre elas, um holandês radicado no Brasil e que seria, segundo a investigação da Polícia Civil de Goiás, apontado como o líder dessa quadrilha. Ele foi preso em Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo. Foram apreendidos 2 jatos executivos, um helicóptero e também 11 carros de luxo. Esses veículos não eram utilizados para transportar drogas, serviam para uma vida de ostentação que os suspeitos levavam. Viu? Também foram apreendidos com eles R$571 mil em notas de real, dólar e euro. Os investigadores descobriram que a quadrilha contratava pilotos para transportar a cocaína. A droga vinha então de avião da Colômbia, Peru e Bolívia para o Pará e aqui para Goiás. E do Brasil, essa droga era levada para a Europa de 2 formas: em bagagens de passageiros em voos comerciais ou em containers de navios. Em julho deste ano, uma carga de meia tonelada foi apreendida no Porto de Santos. 7 suspeitos ainda estão foragidos. Segundo a polícia, 3 deles são pilotos de avião. Viu, Sandra? Fábio Castro, muito obrigada. A Polícia Federal ainda procura 12 suspeitos de participar de um esquema de lavagem de dinheiro para uma facção criminosa. Outras 34 pessoas foram presas em 4 estados. Ainda estava escuro quando a Polícia Federal começou a cumprir 52 mandados de prisão preventiva em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, onde a operação se concentrou no Triângulo Mineiro. Na região, 7 pessoas foram presas. Em Curitiba, um fuzil foi apreendido. De acordo com os investigadores, os presos são suspeitos de envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro para uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios brasileiros e internacionalmente. Em novembro do ano passado, o celular de um dos integrantes da organização criminosa foi apreendido em um presídio de Uberaba. Foi por meio da troca de mensagens que havia no aparelho que a polícia identificou um dos principais chefes do esquema, que está preso no presídio de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Mesmo da cadeia, ele controlava a movimentação financeira da quadrilha. A polícia acredita que em 9 meses o grupo movimentou 7 milhões de reais. Esses valores eram depositados nas contas de uma maneira conhecida na tipologia da lavagem de dinheiro como depósitos fracionados. Valores depositados em pequenas quantidades, 20, 30, 50 reais, que antes de chegar ao montante de 10 mil reais eram ou sacados em terminais eletrônicos sem a identificação do sacador, ou transferidos para outras contas e assim de forma sucessiva. Uma conversa a qual tivemos acesso revela 2 suspeitos negociando a venda de drogas dentro de universidades. Ainda está sendo investigado em quais instituições a quadrilha agia e também a participação de estudantes. A pessoa lá da faculdade está marcando comigo às 10h30. Mas quanto que é a queria do produto? R$40 para divulgar lá dentro. Nossa. Pra mim aqui, fecha comigo das antigas ali. Ela quer ir lá com você lá no James. Olha aí que firmeza. É da hora, hein? E uma pessoa com conhecimento em faculdade, irmão, nossa, pra nós é uma mão na roda, entendeu? 45 contas bancárias foram bloqueadas. A esmagadora maioria dos titulares das 45 contas são parentes ou cônjuges de pessoas faccionadas.
O mandato da prefeita de Quedas do Iguaçu, no Paraná, foi cassado e o vice não quis assumir. O problema começou depois que a Câmara de Vereadores investigou a compra de 6,5 toneladas de bolo. O vice-prefeito de Quedas do Iguaçu, Anelso Biali, do PSB, era aguardado pelos vereadores para tomar posse, mas não apareceu. A Câmara considera que a cidade está sem prefeito. A prefeita Marlene Hevers, do PROS, teve o mandato cassado pela Câmara depois que uma comissão investigou a compra de 6,5 toneladas de bolos em 10 meses. Os vereadores afirmam que a prefeitura não conseguiu comprovar o consumo de tanto bolo. A comissão fez as contas. A quantidade comprada pela prefeitura seria suficiente para que cada um dos 30 mil moradores da cidade comesse 2 fatias de 100 gramas, um tamanho padrão. Os vereadores analisaram notas fiscais emitidas em 2017 e 2018. Nesse período, o município também comprou 36 mil salgadinhos. Tudo seria usado em festas, reuniões, palestras e ações da Secretaria de Ação Social. O custo total aos cofres públicos chegou a R$ 95 mil. Agora gastar um absurdo desse em bolo? Isso não pode ter vergonha, não pode ter respeito para o povo. É muito bolo para pouca gente, é muito bolo. A maior parte da compra foi feita de apenas um mercado da cidade, que fechou este ano. O ex-dono, Milton Lucas Dutikevich, disse que acredita que as notas fiscais estão corretas e que o bolo foi entregue. A Câmara concluiu que Marlene Hevers foi negligente. A prefeita cassada e o vice protocolaram um ofício dizendo que não reconhecem o julgamento. Alegam que não foram notificados dentro do prazo legal. A direção da Câmara disse que vai informar o Ministério Público que a prefeita está descumprindo a decisão. Eles marcaram para a semana que vem uma nova sessão de posse para o vice. Caso ele não compareça, o presidente da Câmara vai assumir a prefeitura. A prefeita Marlene Hevers disse que a sessão de julgamento da sua cassação é nula porque foi realizada sem a sua presença, mas que vai recorrer à justiça. Em junho, o setor de serviços recuou 1% em relação a maio. De acordo com o IBGE, essa foi a pior taxa registrada no mês de junho desde 2015. No primeiro semestre deste ano, o setor acumula alta discreta de 0,6%. O desempenho de serviços é importante porque o setor responde por cerca de 70% do PIB do país. O presidente Jair Bolsonaro disse que o COAF pode ser vinculado ao Banco Central. Quem conta pra gente sobre isso agora é Camila Bonfim, lá de Brasília. Camila, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e ele atua basicamente nas investigações como um grande cérebro financeiro dos inquéritos. Isso porque ele recebe obrigatoriamente dos bancos as movimentações consideradas atípicas, suspeitas, e aí forma essa grande base de dados para investigações. O COAF atua no combate e na prevenção à lavagem de dinheiro. E como você estava bem explicando aí, né, Sandra, ele pode mais uma vez mudar de vinculação, passando do Ministério da Economia para o Banco Central. Essa possibilidade foi confirmada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse que no Banco Central, então, o COAF atuaria sem qualquer suspeição de favorecimento político. Vamos ouvir. Pretendemos tirar o COAF do jogo político. Pretendemos. Vincular o BC? Estamos conversando, exatamente, você está sabendo, vincular ao Banco Central. Daí acaba... Tudo onde tem a política, mesmo a gente tendo bem intencionado, sempre sofre pressões de um lado ou de outro. A gente quer evitar isso daí. Não há desgaste para mim nem para o Moro. O COAF lá, não. Porventura, caso vá para o Banco Central, vai fazer seu trabalho sem qualquer suspeição de favorecimento político. Se a transferência se confirmar, seria a terceira mudança de vinculação do COAF no governo de Jair Bolsonaro. Logo no início do governo, ele saiu do extinto Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça. Em maio, o Congresso tirou da Justiça e transferiu para o Ministério da Economia e agora essa possibilidade de ir para o Banco Central. O presidente Jair Bolsonaro disse que, então, o comando do COAF seria uma responsabilidade, uma decisão do presidente do Banco Central, Roberto Campos.
Hoje, o presidente do COAF é o Roberto Leonel, indicado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. E, de acordo com Bolsonaro, então, essas mudanças todas ainda estão sendo analisadas. E lembrando que Roberto Leonel, atual presidente do COAF, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda não haveria uma decisão sobre se ele será mantido ou não no cargo. Agora, há alguns dias, o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado aí uma insatisfação em relação a declarações do atual presidente do COAF sobre decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. No mês passado, Toffoli suspendeu todas as investigações que usam, sem autorização da Justiça, dados detalhados do COAF, da Receita e do Banco Central. E em relação a isso, o atual presidente do COAF fez declarações com críticas de que isso, então, inviabilizaria o sistema de combate à lavagem de dinheiro. Sandra. Camila Bonfim, muito obrigada pelas suas informações. O governo dos Estados Unidos deu o aval para a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro, para assumir a embaixada do Brasil em Washington. O nome dele ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. Na linguagem diplomática, o agrimã é o sinal verde, a autorização dos Estados Unidos para que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro, possa assumir a embaixada do Brasil em Washington. A resposta do governo americano chegou ontem ao Itamaraty. Segundo Jair Bolsonaro, ele também recebeu uma carta de próprio punho feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi um agrimã até um pouco diferente, né? Lado pessoal, então eu estou muito feliz aí, por ter certeza que esses laços de amizade e comerciais dos Estados Unidos serão potencializados com o Eduardo lá. Porque teve um linguajar pessoal no documento que eu recebi. É pessoal, o próprio punho do Trump. Jair Bolsonaro disse que vai enviar formalmente o nome do filho Eduardo para apreciação no Senado até semana que vem. Depois disso, Eduardo ainda vai passar por uma sabatina da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E o nome dele ainda precisa ser aprovado em uma votação secreta no plenário da Casa. Ele vai ter que demonstrar conhecimento lá dentro. Se não demonstrar, vai ser reprovado. No fim da manhã, Eduardo Bolsonaro se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no Itamaraty. Jair Bolsonaro manifestou há quase um mês o desejo de indicar o filho para o posto considerado o mais importante do serviço diplomático no exterior e provocou debate se a iniciativa pode ser considerada nepotista. Uma súmula do Supremo Tribunal Federal proíbe a nomeação de parentes em cargo de direção, chefia, cargo em comissão ou de confiança. Mas alguns ministros da Corte entendem que a súmula não alcança nomeações de cargos de natureza política. A Associação dos Diplomatas Brasileiros já divulgou nota em que afirmou que, embora ciente das prerrogativas presidenciais na nomeação de seus representantes diplomáticos, a ADB recorda que os quadros do Itamaraty contam com profissionais de excelência, altamente qualificados para assumir quaisquer embaixadas no exterior e que esse é o papel para o qual foram e continuam sendo diligentemente treinados e preparados. Eduardo Bolsonaro ocupa a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Tem 35 anos, a idade mínima para ser nomeado embaixador. A representação do Brasil em Washington está sem embaixador desde abril. O deputado Eduardo Bolsonaro divulgou uma nota agora há pouco, onde diz que recebeu com alegria a notícia do aval do governo norte-americano, o que confirma, segundo a nota, a capacidade dele em construir uma nova relação bilateral. Eduardo Bolsonaro também lembrou que cabe ao Senado a palavra final para que ele assuma o cargo e que, se o nome dele for aprovado, haverá um trabalho árduo a ser realizado. E é sobre esse assunto que a gente fala agora com Andréia Sadi, que hoje está no Rio de Janeiro. Andréia, boa tarde para você. Bom, o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho, né, do presidente Jair Bolsonaro, acredita na aprovação do nome do irmão lá no Senado, né? Isso, Sandra. Acredita na aprovação e tem trabalhado por isso. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ele é um dos principais articuladores dessa aprovação do nome de Eduardo Bolsonaro lá no Senado Federal. O senador Flávio Bolsonaro já tem conversado com parlamentares da base aliada e também da oposição em busca de apoio
pela aprovação de Eduardo Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, ele chamou de, abre aspas, golaço, fecha aspas, a indicação do irmão dele para a Embaixada dos Estados Unidos. Ele acredita que Eduardo terá um tratamento diferenciado porque tem aproximação com a família, com o governo do presidente Trump. A gente separou um trecho da entrevista de Flávio Bolsonaro à Globo News. Vamos ver. Qualquer decisão importante que os Estados Unidos tomem com relação ao Brasil, por exemplo, qualquer sinalização comercial, o Eduardo vai ser recebido de pronto, vai ter um tratamento diferenciado, não tem a menor dúvida disso. E, além do mais, o Eduardo vai ter à sua disposição lá um time, né, de diplomatas que vão auxiliar ele nesse diálogo, nessas iniciativas. Então, acho que o Brasil vai ganhar demais. E eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que o Senado também já compreendeu isso e não vai usar uma situação como essa para dar recado para presidente, né? Ele, Sandra, na verdade, o senador Flávio Bolsonaro, a avaliação que ele faz é que os senadores terão o que ele chama de bom senso em aprovar o nome de Eduardo Bolsonaro em busca dessa melhor relação com os Estados Unidos, principalmente em relação aos interesses comerciais do Brasil. Na avaliação da família Bolsonaro, o grande aval foi sim quando o presidente Trump fez elogios ao nome do deputado federal. Tem muita crítica, e eu perguntei sobre isso a Flávio Bolsonaro, de especialistas, de políticos e de diplomatas a essa indicação de Eduardo Bolsonaro. Mas, na avaliação do governo, o Brasil vai sair ganhando com essa indicação que agora está próxima de acontecer. Sandra. Ok, Andréa Sadi, muito obrigada pelas suas informações. Hoje faz 20 anos que Vladimir Putin está no poder na Rússia, seja como presidente ou primeiro-ministro. Então a gente vai a Londres agora falar sobre isso com o nosso correspondente Pedro Vedova, que está acompanhando tudo. Pedro, boa tarde para você. Bom, Putin tem a longevidade de um czar, né, aí no poder, mas tem enfrentado protestos por eleições mais livres. É isso, boa tarde para você, para todo mundo. Olha, ninguém imaginaria que o Putin chegaria tão longe. Ele começou a vida pública como um agente da KGB, que era o serviço secreto da União Soviética, e foi ocupando cargos de bastidor até ser nomeado primeiro-ministro em 99. O Putin enfrentou de cara uma série de atentados e atuou com mão de ferro contra terroristas da Chechênia. Aí a popularidade dele decolou, o Putin virou presidente e construiu essa imagem de político alfa. A máquina de propaganda russa sempre exibiu fotos e vídeos marcantes dele. No começo, o governo Putin se beneficiou da alta do petróleo, mas hoje é a economia que empurra a popularidade dele para baixo. O padrão de vida caiu pelo 5º ano seguido. Em parte tem a ver com as sanções que o Ocidente colocou à Rússia por causa da anexação da Crimeia em 2014 e também pela intervenção russa nas eleições americanas. Agora, Moscou viu os maiores protestos em quase uma década. O problema é a falta de transparência nas eleições locais e o Putin promete mais gastos sociais para chegar forte até o fim do mandato em 2024. Sandra. Pedro Vedova, muito obrigada. A Itália está mergulhando numa nova crise política. O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini reforçou hoje a convocação de novas eleições depois que a coalizão com o Partido 5 Estrelas fracassou. Salvini disse que não iria aceitar qualquer tentativa de bloquear novas eleições ou a criação de uma nova coalizão. O partido dele, a Liga de Direita, formava até ontem uma coalizão de governo com o partido populista 5 Estrelas. Salvini já anunciou a candidatura para o cargo de primeiro-ministro. Pesquisas recentes apontam que o apoio à Liga, que é contra a imigração, vem aumentando, enquanto a popularidade do movimento 5 Estrelas está caindo. A decisão de dissolver o parlamento e convocar novas eleições está nas mãos do presidente Sérgio Mattarella. O presidente americano Donald Trump falou hoje sobre a maior operação contra imigrantes ilegais em mais de 10 anos nos Estados Unidos. 680 trabalhadores em situação irregular foram presos na quarta-feira em fábricas do estado do Mississippi. Então a gente vai lá para os Estados Unidos agora conversar com o nosso correspondente Tiago Eltz. Tiago Eltz, boa tarde para você.
Boa tarde, Sandro. O presidente americano disse que a operação contra a imigração ilegal foi importante para as pessoas aprenderem que se elas entrarem ilegalmente nos Estados Unidos, vão ser expulsas. Até agora, a Polícia de Imigração disse que liberou 313 imigrantes por questões humanitárias. Mulheres grávidas, por exemplo, ou pessoas que são as únicas responsáveis por crianças. Elas vão ter que se apresentar à justiça enquanto o processo de extradição é julgado. Mas 377 trabalhadores permanecem detidos. A ação aconteceu em 7 frigoríficos de aves em 6 diferentes cidadezinhas do Mississippi. Envolveu 600 agentes que prenderam 680 imigrantes. Os colegas de trabalho e os parentes assistiram às cenas. Crianças imploraram para ver os pais. Em alguns casos, casais foram presos e aí dezenas de crianças ficaram sem ter para onde ir. Muitas saíram do primeiro dia de aula ontem e os pais não estavam em casa para receber essas crianças. Elas foram abrigadas em academias, igrejas, na casa de vizinhos, enquanto aguardavam a volta dos pais. Sandra. Tiago Eltz, muito obrigada. Manifestantes lotaram hoje o salão de desembarque do aeroporto de Hong Kong. Eles seguraram cartazes com mensagens anti-governo em várias línguas para mostrar as reivindicações aos turistas. Cerca de 1.000 manifestantes estavam sentados usando camisetas pretas, exigindo principalmente uma reforma democrática. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, disse hoje que os protestos que tomam as ruas há 2 meses já estão impactando fortemente a economia chinesa. O Como Será deste sábado está em festa e você é o nosso convidado especial. São 5 anos curtindo e compartilhando boas ideias. Nossos repórteres revisitaram projetos e reencontraram pessoas que marcaram o programa e a vida deles. Pequenas e grandes revoluções que transformaram vidas. E como domingo é Dia dos Pais, Alexandre Henderson foi conhecer 5 gerações de homens de uma mesma família e repercutir as delícias, os perrengues e o real significado da paternidade de ontem e de hoje. Então eu reforço o convite. Festa sem você não é festa. Te espero amanhã no Como Será, tá? Ainda hoje, a festa da inauguração do MG4, o novo módulo de gravação dos estúdios Globo. E a seguir, o governo federal prepara uma proposta de reforma no sistema de impostos e a previsão do tempo para todo o país. A gente volta já. O governo federal está preparando uma proposta de reforma no sistema de impostos. O governo está concluindo o texto e as propostas devem ser enviadas na semana que vem pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional. O texto está sendo finalizado pelo secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra. A ideia é simplificar os tributos e mexer nas alíquotas do imposto de renda. A proposta prevê 3 mudanças básicas. Um imposto único federal, o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que vai unificar impostos como PIS, COFINS, IPI e parte do IOF. Essa alteração tem que ser por meio de uma PEC, proposta de emenda constitucional. Mudanças no imposto de renda. Para pessoas jurídicas, deve ocorrer uma redução na tributação, mas haverá também a criação de uma tributação sobre lucros e dividendos, o que não acontece hoje. Já no imposto de renda das pessoas físicas, o governo analisa o fim das deduções dos gastos com saúde e educação, uma nova faixa de isenção maior e revisão das alíquotas. E o terceiro ponto, a criação de uma contribuição sobre pagamentos, que vai incidir sobre as movimentações financeiras. Esse tributo vai servir para compensar a desoneração da folha de pagamento das empresas e financiar a Previdência. A contribuição sobre pagamentos deverá ser cobrada nos saques, transferências, pagamentos. Tem características da antiga CPMF. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre esta nova contribuição. Já falei que não existe CPMF. Isso está por ponto decisivo. Tá? O que ele quer mexer, tudo proposta. Não vai depois dizer lá na frente que eu recuei. Tá? É proposta, é facilitar o imposto de renda. Aumentar aí
a base, acabar com algumas deduções, diminuir o imposto máximo, 27 vezes, diminuir um pouco. Essa que é a ideia, facilitar. E grande parte paga imposto de renda e recebe. E nós sabemos também que não são todos, né? Muita gente arranja nota fiscal para justificar educação, saúde. A gente quer acabar com isso aí simplificando. Mas vai ser imposto sobre movimentação financeira? Não, olha, CPMF que eu posso falar, não. CPMF. Quando questionado sobre a criação de um outro imposto sobre transações nos moldes da CPMF, Bolsonaro respondeu: Olha, hoje em dia não pode falar nada. A intenção do governo é fazer uma reforma com características de gangorra, ou seja, estabelecer uma forma em que, para subir uma alíquota de um tributo, deverá ocorrer a redução equivalente de outro imposto. Uma reforma tributária para simplificar, mas que seja neutra. As propostas vão tramitar no Congresso juntamente com outras que também tratam de reforma tributária. Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, discutiram a possibilidade de unificar os textos. Depois da reforma da Previdência, que é a principal pauta do governo, a reforma tributária também assume papel importante no debate econômico. Vamos ver agora qual é a previsão do tempo para hoje, para todo o Brasil. E hoje estamos com Eliana Marques. Oi, Eli, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Bom, eu começo por uma característica que é marcante no mês de agosto. Eu estou falando das queimadas. E hoje o risco de fogo está bem alto nas áreas que a gente vê aqui em vermelho no mapa. O mês de agosto é o mais seco do ano aqui no centro-oeste, em grande parte do sudeste, do nordeste e também no sul da Amazônia. E, além disso, as temperaturas elevadas, o vento e a ação do homem favorecem muito o aumento das queimadas. Cuiabá, Palmas e Teresina estão entre as capitais mais quentes de novo, com temperaturas, olha, passando dos 36 graus agora à tarde. E sem chuva mais uma vez, a umidade do ar cai bastante por mais um dia. Essa mesma situação também continua lá em Goiás, onde não chove há 3 meses em várias cidades. Vamos para lá então dar uma olhada em como está Goiânia nesse momento, nessa imagem aí, olha, bastante sol, céu claro, né? O sol continua o dia todo e a temperatura vai lá para os 32 graus, Sandra. Tá muito seco, né? Como é que fica em São Paulo? Olha, aqui hoje máxima de 29 graus, mas a gente teve uma variação grande ao longo da semana nas máximas. Domingo a gente teve a tarde mais fria do ano, com máxima de apenas 12,2 graus. Segunda ainda estava frio, com 18 graus, aí terça, quarta já começou a esquentar. Ontem a gente teve 27,7 graus de máxima e hoje está aqui, olha, a previsão de 29 graus. Então a gente vê aí 17 graus de diferença nas máximas ao longo da semana, é muita coisa e sem chuva de novo aqui em São Paulo, realmente está difícil respirar um ar de qualidade. Tarde ensolarada e quente também em Vitória, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E aqui no Sudeste, olha, o tempo só muda um pouco no domingo, quando tem previsão de chuva no litoral de São Paulo. Mas o sábado tá super garantido para quem quiser ir para a praia, sol e calor. Bom, pelo menos isso, né? Hoje chove onde? Olha, temos chuva ali no extremo norte do Brasil, nessa faixa aqui em verde. Também pegando o litoral de Pernambuco, descendo aqui pela Bahia, passando pelo nordeste de Minas e o norte do Espírito Santo. E na região sul, entre oeste do Paraná, sul de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, por causa de uma frente fria que está passando pela região. A área com maior risco de temporal fica perto da fronteira com o Uruguai e aonde está Bagé, nessa imagem que você vê agora, olha, o tempo muito fechado, temperatura de 18 graus no momento e vai continuar chovendo e fazendo frio. Nada de sol e bastante chuva também em Rio Grande, Uruguaiana. Já em Porto Alegre o sol aparece, mas também tem chuva em Chapecó e Foz do Iguaçu, pancadas mais isoladas. E amanhã os temporais avançam por Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje, onde chove com menos risco, Boa Vista, Manaus, Belém, Recife, pouquinha chuva e Salvador, os meteorologistas também chamam atenção para a chuva de hoje e de amanhã. Ok, Eli, obrigada. Até segunda. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Albânia. O Globo Repórter de hoje revela as belezas de um país que ficou quase meio século fechado para o mundo. O mar azul turquesa e as águas transparentes de uma fonte subterrânea. A incrível cidade das 1000 janelas, relíquia viva do Império Otomano. Como se comia na Europa há mais de 10 séculos.
búnkers subterrâneos, as fantásticas construções do período comunista. As religiões voltaram com força, depois de proibidas por meio século. Mesquitas e igrejas convivem em absoluta harmonia. E a música polifônica, patrimônio da humanidade. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, a festa de inauguração dos novos estúdios do maior complexo de produção de conteúdo da América Latina. A gente volta já. Uma noite de festa marcou a inauguração do MG4, o novo módulo de gravação dos estúdios Globo, o maior complexo de produção de conteúdo da América Latina. Profissionais que criam e interpretam os sucessos da TV celebraram a chegada de uma nova era. Mais do que novos estúdios, eles vislumbram neste espaço mais liberdade para fazer a mágica da televisão e de todas as outras telas. Eu estou muito orgulhoso. Eu participei da inauguração do Projac há 24 anos atrás, com o Dr. Roberto batendo a claquete. Um momento emocionante. De lá para cá, essa empresa apostou sempre no crescimento, na tecnologia e no conteúdo. Os irmãos Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho relembraram este momento na inauguração do maior complexo de produção de entretenimento da América Latina. Uma obra de 200 milhões de reais, que gerou 700 empregos diretos e que agora desperta entusiasmo, vontade de trabalhar. Quando você imagina a quantidade de produtos que são capazes de sair desses estúdios, você fica completamente atiçada a querer pisar aqui fazendo um grande personagem. A área dos estúdios cresceu de 8.000 para 12.500 metros quadrados. E os planos são ampliar em mais de 50% a capacidade de produção. Aqui nesse estúdio podemos deixar todo o cenário de uma novela, pronto, facilita o roteiro de gravação, facilita o andamento da gravação. O investimento no futuro vai muito além da tecnologia. O desenvolvimento dos talentos continua sendo uma prioridade. Na inauguração deste espaço, diretores, autores e convidados debateram sobre os desafios da indústria criativa e as inovações na área de cultura. A noite de festa começou com uma mensagem de Fernanda Montenegro. Se inaugura aqui um novo espaço para realizarmos dia e noite o que fazemos melhor, construir mundos e compartilhar esses vastos mundos com todos os que nos assistem. Fernanda sugeriu e todos fizeram um brinde em homenagem à força da cultura nacional. O audiovisual no Brasil é um dos ativos mais vitais que nós temos, entendeu? É só estudar a realidade dessa atividade para ver. Então, é muito bom que a gente veja futuro aqui, crescimento. Com os 3 filhos, Caetano comandou o primeiro show no MG4. Na plateia, vozes unidas para fazer um futuro que já começou. Como é bom fazer parte de uma empresa que acredita e investe na gente no Brasil. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você. Segunda-feira a gente se vê.